Olá, boa tarde. Obrigada por nos receber na sua casa, assistindo aqui mais uma edição do Palavra Aberta. Nesta edição, a gente vai conversar com Ari Rocha, que é chefe da Procuradoria Municipal de Regularização Fundiária aqui no município de Teresina. A gente vai conversar com ele sobre a regularização desses terrenos aqui da capital e até que ponto se confunde o que é terra devoluta do Estado, terra devoluta da União e os terrenos da capital. De que forma um proprietário de terras tem obrigação, sim, com a área externa desse terreno. Vamos falar inicialmente com o deputado do Partido dos Trabalhadores, Merlong Solano. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Tereza. O deputado tem uma vasta atuação aqui na Assembleia e sobre essa atuação nós vamos conversar. Ele que esta semana, hoje mesmo, numa lista muito grande de matérias aprovadas na sessão plenária, muitas matérias de autoria do deputado Merlong Solano, ele que está atuando aí à frente de muitos assuntos de interesse da sociedade piauiense. Deputado, quando o senhor elege uma pauta de trabalho dentro da Assembleia, ela tem um foco muito vasto, existem reivindicações também externas que chegam até o senhor? Assim, eu acho que, de uma maneira geral, os parlamentares têm este comportamento de procurar se manter abertos ao diálogo com a sociedade. E eu, particularmente, procuro fazer isso. Me manter antenado para saber o que está acontecendo de importante no nosso país, no nosso estado, na nossa capital. Receber as contribuições de sindicatos, associações, grupos de esporte, de cultura. Seja de Teresina ou do interior. Ou do interior. E, em função disso, a gente vai fazendo o mandato em diálogo com essas contribuições e com essas reivindicações. As discussões que acontecem hoje no plenário, presenciado e participado pelo senhor, estão dentro dessa coerência nacional? Estão dentro de uma agenda 7 nacional? A gente percebe que no plenário aqui da casa, o embate político que se avizinha já repercute de maneira muito forte. O Brasil, no meu modo de ver, Tereza, está diante de uma, digamos assim, de uma encruzilhada. Trata-se de decidir se quer o aprofundamento desse projeto de desenvolvimento que combina crescimento com estabilidade econômica, inflação sob controle há 11 anos e distribuição de renda, se quer o aprofundamento desse projeto ou se quer partir para outras alternativas. Algumas talvez visando o futuro, outras talvez pensando numa volta ao passado. E eu percebo que aqui no plenário da nossa casa, esse debate já está posto. Quando, por exemplo, se discute o que o governo federal fez ou deixou de fazer no país como um todo, em relação a a atenção que ele dá ao Piauí especificamente, quando se discute que o Brasil cresceu mais ou cresceu menos do que o país A, ou B ou C, às vezes se esquecem de fazer a comparação correta. Existe realmente isso, deputado, uma imposição da agenda política nacional para com os parlamentares do Partido dos Trabalhadores em todo o Brasil? É chegado até vocês uma orientação para que defendam nas tribunas dos seus estados a atuação do governo federal, do governo de Dilma Rousseff? Ou isso acontece naturalmente, sem nenhum acordo interno do partido? Há um compromisso natural da minha parte. Eu não recebi orientação específica de quem quer que seja para, digamos assim, defender o partido. Eu, como sou um dos fundadores do partido, acredito no que o partido está fazendo no Brasil, acredito no que o partido fez no Piauí quando o Wellington Dias era governador, assim a defesa sai natural, às vezes até com emoção, embora eu procure como professor, como economista, embasar as minhas opiniões em fundamentos objetivos, reais técnicos. Ou ideais? Assim, sempre que possível eu procuro me embasar em dados concretos, sobretudo dados oficiais, para a partir deles fazer a defesa do que eu considero mais correto, dos interesses, da maneira como eu vejo a sociedade, como ela deve funcionar. Deputado, nesse momento onde a gente pensa sempre assim, puxando uma agenda nacional para o Estado, é um momento de eleição nacional, eleição estadual, existe algum momento, pode interromper um processo administrativo a ponto da população ser prejudicada? O que eu vejo com relação a um certo prejuízo, Tereza, é o aspecto relacionado à frequência muito grande de eleições. A gente tem eleição de 2 em 2 anos, é um prazo muito curto. Eu sou defensor da eleição geral, com mandato de 5 anos, sem reeleição. Assim o Brasil passaria 4 anos pensando em administração. E acabar do jeito que está hoje, é só ano sim, ano não.
E, na verdade, de uma maneira geral, os agentes políticos começam a se preocupar com a eleição no ano anterior. Porque o calendário eleitoral também começa Impõe no ano isso. anterior. Então, na verdade, o Brasil vive eternamente pensando em eleição, porque no ano tem eleição municipal, com a qual você se preocupa um ano antes, depois vem a eleição estadual e nacional, com a qual você também começa a se preocupar um ano antes. Então, a gente vive num clima permanente. Isso termina trazendo prejuízo, porque às vezes acirra o debate, certas questões que poderiam ser resolvidas na base do consenso no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras, terminam se acirrando. Há o problema da legislação eleitoral que impede determinadas ações do Poder Executivo durante o período eleitoral. Então, de fato, há essas questões aí. Deputado, mas o senhor já pensou assim, a impossibilidade da reeleição não deixaria o gestor mais acomodado, dizendo, eu não preciso da aprovação da comunidade? Não é essa possibilidade de reeleição que move uma gestão mais atuante? Mas aí tem gente que diz assim, bom, aí quando chega o segundo mandato, acaba... Pois é. Relaxa. Então o ideal é existir a possibilidade de a população ser inteligente e não acordar. Então eu penso assim, o mandato de 5 anos possibilitaria, Tereza, um tempo com eleições gerais. Só teríamos eleições no país de 5 em 5 anos. Terminado o ano da eleição, de imediato os gestores todos, desde prefeito até presidente, qual seria a preocupação? Trabalhar. E para quem sabe fazer um mandato tão bom, para ficar na memória da população e quem sabe poder votar 5 anos depois. Afinal, 5 anos, para muita gente, uma pessoa que se eleja com, digamos, 40 anos, prefeito de uma cidade, não é isso? Se fizer uma administração muito boa, pode almejar, que ainda está na lembrança da população 5 anos depois. E quem sabe voltar a ser gestor do seu município, do seu estado, ou mesmo do país. O Alex Brasil está perguntando aqui para o senhor, deputado Merlong Solano, e você que pode participar pelo telefone 31 33 33 19 ou 31 33 33 21, ou ainda enviando mensagem de texto para o WhatsApp 9803 50 50, como fez o Alex Brasil. Ele pergunta, deputado, qual a avaliação que o senhor faz ao governo de Moraes Souza Filho, considerando que ele é membro do partido de apoio integral a Dilma Rousseff, tendo como vice-presidente Michel Temer. É verdade, o PMDB é um importante aliado do nosso projeto em âmbito nacional, o presidente é o Michel Temer, o vice-presidente. Eu acho que o governador Moraes Souza pegou o Estado numa situação delicada. Ao contrário do que vinham dizendo, o equilíbrio econômico-financeiro do Estado está bastante comprometido, na medida em que você constata o desequilíbrio no pagamento na folha de pagamento de pessoal, com o balanço de pagamento de 2003 mostrando o Estado fora da legalidade ao gastar mais do que o que a lei de responsabilidade fiscal determina. E o governador Zé Filho pegou essa situação. Então é difícil avaliar um governante que tem poucos dias no cargo e que pega o Estado numa situação difícil, em que na parte de pessoal, que é a principal despesa, há um desequilíbrio. Quando há desequilíbrio na folha de pagamentos, ela é tão pesada para o Piauí, Tereza, que ela repercute sobre o custeio, e ao repercutir sobre o custeio compromete a qualidade do serviço público e repercute sobre o investimento. E ao repercutir sobre o investimento, compromete a capacidade do Estado de captar recursos federais. Essa avaliação do deputado Merlong Solano quanto à questão de governo, a gente vai falar sobre ela ainda nesta edição, daqui a pouquinho. Agora, deputado, quando o senhor vê a atuação, seja na gestão estadual, na federal, até nos municípios, o senhor acha que a questão partidária faz diferença? A forma de administrar do PT é diferente do PMDB? Em momentos estão juntos, em momentos estão separados. PSDB tem um modelo próprio, como prega em todo o Brasil. A esquerda emergente, o PP já foi de esquerda, já tem 11 anos à frente do governo, a gente não pode dizer isso. É um partido realmente que está à frente do poder público no Brasil. As esquerdas emergentes também, elas têm uma forma diferente? As pessoas podem se caracterizar por estarem aglomeradas numa sigla partidária? Bom, no Brasil essa coisa é mais complicada do que o que deveria ser. Há países no mundo, na Europa, por exemplo, em que você sabe perfeitamente. Um membro do Partido Conservador na Inglaterra defende assuntos tais. Já o membro do Partido Trabalhista defende assuntos tais. Eles têm um programa para o país que a população, com o tempo, aprende a identificar.
E em função das conjunturas políticas, ora vota num, ora vota no outro. Mesmo jeito nos Estados Unidos, o Partido Republicano de um lado, o Partido Democrata do outro. As pessoas sabem o que diferencia os dois partidos e no que eles são parecidos. No pluripartidarismo, como é o caso do Brasil? No caso do Brasil é muito complicado, porque são quase 40 partidos. Já até perdi a conta. Mais de 40 partidos. Já até perdi a conta, pra você ter uma ideia. Eu sou deputado. Mais de 40 partidos. Fundador de um partido. Mas dentro dessa miscelânea de partidos, Tereza, há um certo número de partidos que tem programa. O PT é um deles. O PSDB, o nosso principal adversário político, é outro. E tem outros que têm programas. Esses modelos serem diferentes, tem aquela mania do maniqueísmo brasileiro, né? É melhor ou é pior ou são apenas diferentes? Não, o fato de existirem diferenças entre os partidos é natural. Não vou dizer que seja melhor nem pior, é um dado da realidade. Os partidos políticos expressam interesses. E no meu modo de ver, há diferença sim na maneira de governar entre o PT e o PSDB. São projetos. De um lado você tem o PSDB muito apegado à ideia do Estado mínimo. O PT apegado à ideia do Estado necessário. O PT valorizando muito mais políticas de distribuição de renda. O PSDB valorizando muito mais a ação do mercado. E a gente sabe que o mercado é bom para produzir riquezas, mas não é bom para distribuí-las. Pela sua própria lógica, se a gente deixar a tal mão invisível do mercado a agir por si só, ela de um lado produz muita riqueza, mas de outro lado concentra essa riqueza. A história do Brasil é exemplar em mostrar isso. Alguns dos momentos em que o Brasil mais cresceu, como é na época da ditadura militar, foi justamente o momento em que mais se concentrou riqueza no país. Porque não havia a preocupação do Estado, então, em fazer políticas que compensem essa natureza espontânea do capitalismo de produzir concentração de renda. E a população tem um discernimento suficiente quando vai escolher os seus candidatos de pensar em questões como essa, deputado? Não sei se chega a pensar assim com essa, digamos assim, com essa abrangência, história de Estado mínimo, Estado necessário, mas a população, Tereza, percebe como é que está a sua vida. Percebe como é que está a sua vida. Percebe se está tendo emprego ou não. Aumentou o número de empregos ou não. O que ela está tendo condição de adquirir, de ela consumir. Como é que está o meu acesso ao mercado. A minha relação com os bancos. Antes eu tinha direito de entrar num banco, de ter uma conta, de ter acesso a um crédito com facilidade. Não. Eu tinha emprego com facilidade, com mais facilidade, ou aqui no Piauí ou em qualquer outro lugar do Brasil. Tinha a economia do país crescendo. Acesso a serviços públicos. Havia 60 e poucas cidades do Piauí em que não existia uma escola de ensino médio. O Piauí só tinha 2 escolas técnicas federais, o IFP, agora é IFP. É o Instituto Federal, né? Só tinha 2 institutos federais, um em Teresina e outro em Floriano. Hoje são 17. Aliás, o Brasil tinha 140 quando nós assumimos. Já são quase 500. Foi descentralizado no interior. Uma descentralização para quê? Inteiro, né? Para que a gente pare com aquela política antiga, que vem de muito tempo, que terminou concentrando a vida e a dinâmica social e econômica nas grandes metrópoles. Isso é uma das coisas que, inclusive, ajuda a gerar a violência. Que nas metrópoles, quanto maior a cidade, todo estudioso, ou mesmo toda pessoa que olha um pouco para a questão da violência, sabe que a maior parte da violência acontece nas maiores cidades. É um problema mais social do que econômico, né? Junto um problema social com um problema de segurança, porque os órgãos de segurança não estão, de fato, conseguindo dar uma boa resposta para o problema da violência. Deputado, ainda falando na forma de governar, a gente sabe que todo o movimento MST, ele surgiu e cresceu no Brasil com apoio e até sendo fundador em muitas cidades do próprio Partido dos Trabalhadores. É verdade. Né? Então, é uma ligação muito forte, muito forte. Até a participação da mulher nesse movimento também foi muito estimulada pelo Partido dos Trabalhadores. Quando chega ao poder, há 11 anos à frente do Poder Federal, o PT tem uma política pensando em distribuição melhor de terras para a produção e vem aí os assentamentos, né, os famosos assentamentos. No Piauí, por exemplo, 59 municípios produziam arroz. Depois dessas terras, cedidas por o que a gente chamou no passado de grandes latifundiários, né, se é que no Piauí pode ter isso,
para aqueles assentados, só 16 municípios continuam produzindo Arroz. Eu estou citando um exemplo bem específico para a gente poder ter como mensurar resultados. A que o senhor atribui um modelo tão bem pensado de distribuir essa terra, de poder alocar essas pessoas, de poder fazer, estimular nela essa questão de produção, está na prática totalmente ineficaz? Veja, você citou um exemplo que permite a gente fazer uma boa análise. O arroz é uma cultura que é produzida a custos mais baixos quando organizada em larga escala. De sorte que a agricultura familiar tem dificuldade de ser competitiva na produção de arroz. Você tem uma ideia? Um arroz produzido no Goiás ou no Rio Grande do Sul consegue chegar no estado do Piauí a um preço mais baixo do que o arroz produzido muitas vezes pelo nosso agricultor familiar. Então, uma questão de mercado. O agricultor familiar foi saindo da cultura do arroz. A questão é se ele está tendo ou não capacidade de entrar em outras culturas aonde ele tem uma boa capacidade de produção e pode produzir por um preço competitivo. Essa é que é a questão. Então, o trabalho tem que se dar, Tereza, no sentido de qualificar os nossos agricultores familiares, cursos de qualificação técnica e profissional, para que eles possam ocupar segmentos do mercado onde a agricultura familiar tem competitividade. Você pega, por exemplo, na apicultura ela tem competitividade, na fruticultura ela tem competitividade, na produção de horticultura ela tem competitividade, na produção de aves ela tem competitividade, sobretudo se for a ave caipira propriamente dita, não, porque tem uma certa faixa de mercado que não quer comer o galeto, quer comer o frango caipira, a galinha caipira. Então há diversos segmentos em que a agricultura familiar tem competitividade. É nesses segmentos que ela tem que trabalhar. Inclusive alguns problemas culturais dificultam a vida do nosso agricultor. Por exemplo, como? Insistir em produzir milho no Piauí, em certas áreas do semiárido, é um contrassenso. O milho é altamente exigente de água. Assim como querer centrar uma parte da sobrevivência do agricultor familiar na criação de bovinos. O bovino também é dependente de muita terra e de muita pastagem, que por sua vez depende de água. Então, trabalhar no sentido de áreas em que o agricultor familiar tem uma melhor competitividade. Na base da criação, não tem a menor dúvida de dizer que é galinha, que é caprinos, que é ovinos, que é a criação de suínos. Então, o loteamento não seria eficaz em muitos casos dos municípios do Piauí? Então, eu estou tentando dizer que o problema não está no loteamento. O problema está que a reforma agrária precisa ser acompanhada por mais qualificação profissional, certo? Por uma renovação cultural dos próprios assentados, para procurarem, para identificarem melhores oportunidades. De toda sorte, Tereza, quando você verifica a situação socioeconômica dos assentados, a maior parte deles melhorou de vida. Mas está sendo usado para moradia e não para produção? Tem casos em que está sendo usado para moradia e para produção. Ainda assim, já há uma melhoria, porque é uma moradia com água, com energia, uma casa digna, melhor do que essas pessoas virem morar na periferia de Teresina. Eu não tenho a menor dúvida ao afirmar isto. Deputado, tem um telespectador aqui nos enviando uma mensagem, mas ele não assina. Ele diz, sugere ao senhor um projeto de lei onde o soldado seja obrigado a usar o nome na camisa, certo? E não só o cargo. Ele citou o caso específico do grupo de elite, que é colocado só o nome, grupo de elite, não o nome do soldado. Acho importante, eu vou verificar. Eu acho importante que o agente de segurança possa ser identificado, sobretudo naquelas ações tem certos tipos de ações, no caso de inteligência, que eles têm que atuar até investigativo, né? Exatamente, na ação investigativa, que eles têm que atuar muitas vezes até num carro descaracterizado. Então ali não. Mas nas ações de polícia ostensiva, em que é no caso da polícia militar, acho que é importante a identificação do agente de segurança, porque ele está ali representando o Estado, está ali representando o poder público. Então é importante que o cidadão possa identificá-lo para, eventualmente, no caso de alguma conduta incorreta, poder responsabilizá-lo.
Amanhã, por iniciativa do Partido dos Trabalhadores, da bancada de deputados estaduais, a Assembleia vai realizar uma sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio. Deputado, qual é a expectativa do partido? O partido realmente tem uma identificação maior com os trabalhadores piauienses? Como é que está essa preparação para esse momento solene em homenagem aos trabalhadores? Pois é, uma iniciativa da bancada, sob a coordenação da nossa líder Regiane Dias. Teremos essa comemoração do Dia do Trabalho. A minha expectativa é de que muitas lideranças dos trabalhadores compareçam. Hoje, felizmente, a gente pode, assim como eu fiz no dia 1º de maio, fui em 6 cidades. Participando de atividades alusivas ao Dia do Trabalho. Por exemplo, estive em Joaquim Pires, lá em Caraúbas, etc. Porque hoje a gente pode sair às ruas, na medida em que é possível mostrar um conjunto de realizações. O 1º de maio, ao mesmo tempo que você pode também ainda continuar contestando muitas coisas que faltam fazer, você também pode comemorar muitas conquistas já realizadas. Deputado, nessas oportunidades, assim, a data ela é muito usada, seja o dia de categoria, ou seja o dia de uma maneira mais geral, que é do trabalhador, elas são muito usadas para as reivindicações, né? Do tempo que o senhor acompanha, especificamente o Partido dos Trabalhadores, acho que 2 décadas, não é isso? Mudou o que em termos de reivindicação dos trabalhadores para vocês, parlamentares? O que eu percebo é que é o seguinte, as pessoas hoje querem os passos seguintes. Quando eu comecei lá, bem no início... O que o senhor reivindicava como trabalhador? Pois na minha época, comecei a participar do 1º de maio como estudante. Como estudante. Como estudante. Havia um movimento no Parque Piauí, que começou ali a partir de um trabalho de alguns religiosos italianos, como o padre Sandro, o padre Roberto. Na paróquia do Parque Piauí havia um movimento muito forte de donas de casa em torno da caristia. Em lugar dessa inflação hoje, que tem gente que está dizendo que o Brasil está no caos, porque tem uma inflação de 6% ao ano, 6% ao ano, a gente tinha, em alguns momentos, inflação de 10%, 15% ao mês. E aí, o problema da caristia era muito grave. Então, naquela época, o 1º de maio era sempre lembrado como um momento de luta contra a caristia e como um momento de reconquista das liberdades democráticas. Foi assim que eu comecei a participar do 1º de maio. Então, era o aspecto do estudante que, junto com dona de casa, com trabalhadores sindicalizados, iam às ruas reivindicar liberdades democráticas e a grande questão da luta contra a caristia, que era a coisa que atingia, sobretudo, as classes mais populares. E hoje o que eu percebo... O que o senhor recebe de reivindicação dos trabalhadores? Pois é, o que eu percebo é que as pessoas querem passo adiante. Não basta o país ter destravado o crescimento econômico e gerado empregos. Embora na parte do crescimento econômico seja necessário continuar crescendo. E no caso do nosso Piauí, Tereza, crescer mais rápido ainda, para a gente poder acompanhar o Brasil. Mas o que eu percebo é que as pessoas hoje querem o seguinte: qualidade nos serviços públicos. Qualidade nos serviços públicos. Porque a nossa sociedade é muito desigual, mesmo a economia crescendo e gerando empregos, a gente sabe que a maior parte dos empregos gerados são empregos que pagam salários baixos, sendo que, inclusive, uma grande maioria é emprego de salário mínimo. Daí a importância do salário mínimo está aumentando acima da inflação todo ano, portanto, ele está tendo um aumento real, mas as pessoas precisam de mais. Por isso elas querem mais. Elas querem uma educação pública de qualidade que dê aos seus filhos as mesmas oportunidades que têm os filhos da classe média e da classe alta que estudam nas melhores escolas particulares. Tem todo o direito de pedir isso. As pessoas querem chegar no HUT e encontrar dignidade no tratamento. Além de um tratamento médico eficiente, as pessoas sendo recebidas com respeito e dignidade. Querem um HGV mais integrado na nossa política de saúde. O HGV não pode ser apenas um grande hospital de alta complexidade. Ele tem que ter a sua parte de contribuição como retaguarda do HUT, cuja função é receber o paciente no estado de crise, estabilizá-lo e, a partir daí, direcioná-lo para um hospital, concluir o processo de tratamento. Que muitas vezes é um tratamento mais demorado. Que às vezes é um tratamento mais demorado. Aí cabe ao HGV, ao Hospital da Polícia Militar, que já está fazendo, o Hospital Universitário, que está fazendo ainda uma escala pequena.
E a parte da segurança, outra coisa que as pessoas estão cobrando com muita força também. Agora, sobre isso, tem muita mensagem chegando aqui para o senhor, deputado. Tem um que diz o seguinte: deputado, como comemorar o Dia do Trabalhador se o Partido dos Trabalhadores não apoia o reconhecimento de melhorias de classe do setor público como o plano de cargos dos fiscais ambientais? Ele acha que os senhores deveriam cobrar mais isso aqui na Assembleia. Tem um outro que diz que é o telefone 9966 mais alguma coisa, que diz que o senhor deveria também lutar pelos trabalhadores para que todos tivessem acesso a tickets de alimentação, como fazem as grandes empresas. Então são muitas mensagens, a gente vai lendo ao decorrer do programa. Na segunda-feira, aqui na Assembleia, na sala da Comissão de Constituição e Justiça, alguns secretários estaduais vão esclarecer dúvidas dos deputados. A iniciativa dessa pedido de esclarecimento dos secretários estaduais é do deputado Merlong Solano. Você vai saber o que ele quer saber dos secretários estaduais no próximo bloco, a gente volta em instantes. Palavra aberta nesta edição de terça-feira, a gente está recebendo aqui o deputado Merlong Solano. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o doutor Ari Rocha, que é chefe da Procuradoria Municipal de Regularização Fundiária do município de Teresina. A gente vai conversar com ele sobre a regularização fundiária aqui da capital. Agora a gente volta com o deputado Merlong Solano, ele vai nos responder o que ele quer saber dos secretários estaduais. O que é, deputado? O senhor pediu, convidou na realidade para que estivessem aqui na segunda-feira, 9 horas da manhã, na sala da CCJ, o secretário estadual de Fazenda, Mário Lacerda, secretário estadual de Planejamento, Felipe Mendes, secretário estadual de Administração, João Henrique Souza. O que o senhor acha que os deputados estão precisando saber sobre essas partes? Pois é, os deputados e a sociedade estão precisando saber o que está sendo feito, de maneira bem objetiva, o que está sendo feito para resolver o problema da gestão do gasto com pessoal no estado do Piauí. O balanço geral do estado mostra que houve um excesso de gasto com pessoal no ano de 2013. Quando ele passa do limite prudencial, que é 46,55% da receita corrente líquida, a lei já é como um sinal amarelo que abre. Então, a que chamava antes de Lei Rita Camargo é aquela que estabelece um limite para o gasto com pessoas, com funcionários, é isso, né? E aí é preciso que o Estado adote uma série de providências para que a folha não continue crescendo. E ele tem 8 meses para corrigir o problema. Uma parte do problema deve ser corrigido no primeiro quadrimestre, que é esse, que agora acabou em abril. Concluído, né? E o restante do problema ser resolvido no segundo quadrimestre. Portanto, até agosto, é esse? Acho que dá maio, junho, julho, agosto. Até agosto. Para que o Estado não sofra sanções. Entre elas, a mais grave seria deixar de receber transferências federais voluntárias. Que é uma das sanções previstas? Que é uma das sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando chega a 49%, que é o teto do Poder Executivo, as sanções são imediatas. Então, e o que está acontecendo com a Folha nesse início de ano? Na medida em que os dados não foram publicados ainda, e em que o Poder Executivo não anunciou de maneira formal nenhuma providência para resolver o problema, seja pelo lado do aumento da receita, seja pelo lado da redução de despesa com o pessoal, ninguém sabe o que está acontecendo. Deputado, quando são aprovados aqui na Assembleia conquistas de categoria? Por exemplo, aumento piso salarial para advogados, piso salarial para professores, também a unificação dos salários de soldados, de agentes de segurança. É considerado isso? É preciso considerar. Teto do governo, do Estado, para aumento de gasto com o pessoal? É preciso considerar, e não só o Poder Executivo, quanto o Legislativo, e também os demais poderes. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece o teto máximo de 60% para gastar com o servidor público nos 3 poderes, em todos os poderes. E é por isso que nós estamos falando de uma coisa fundamental, porque é a principal despesa do Estado no Brasil, é o servidor público. Por isso a sociedade tem direito de cobrar dele um serviço de melhor qualidade. Por isso nós gestores temos que ter a coragem, às vezes até desagradar um segmento ou outro, para tomar decisões. Como aconteceu logo no início do governo atual, né?
depois acho que no dia 5 de abril, quando foi anunciado que os defensores públicos que seriam contratados, né, mais 16 defensores, o Estado não tinha como arcar com essa despesa, né? O atual governador já teve que fazer isso, não é isso? Exato, logo no primeiro dia de governo. Porque é o seguinte, se você perder o controle da folha totalmente, o que acontece é que a gente pode voltar para o tempo, que não faz muito tempo, os servidores que têm mais tempo de Estado sabem do que eu estou falando, em que o servidor não sabia que dia recebia o seu salário. Quando recebia o contra-cheque não tinha valor. Que não tinha valor, não tinha crédito na praça para comprar a prazo e de vez em quando atrasava. Quase todo governador antes de Wellington Dias atrasou, passou por um período de enfrentamento de atraso de salário. Isso é o caos para um estado como o Piauí. Quando a folha se desequilibra, eu já disse aqui, se desequilibra a capacidade do Estado melhorar o serviço público, porque não tem dinheiro para o custeio, e se desequilibra a capacidade do Estado fazer investimento. Aí, sem investimento, o Estado deixa de crescer e passa a se empobrecer. E é com essa preocupação que o senhor quer ouvir os representantes dessas partes específicas, e eu estou, assim, otimista, são secretários experientes, qualificados. Ex-governador, senador, ex-ministro, né? Então tem noção de que o assunto é importante. Com certeza não vão querer no currículo deles, nem no currículo do governador José Filho, uma volta ao passado do atraso de salários e do descontrole financeiro do Estado. É com essa preocupação que na segunda-feira o senhor vai estar reunindo esse pessoal aqui que vai esclarecer para os deputados na CCJ às 9 horas da manhã como está sendo gerida a questão financeira do governo do Estado. É isso, deputado? É isso. Quero agradecer a sua presença e lhe parabenizar pelo trabalho como deputado estadual. Obrigado, Teresa. No próximo bloco a gente volta conversando com o Ari Rocha.